Hoje vou reagir ao desabafo sincero de um casal que mora em Portugal e costuma compartilhar passeios e momentos divertidos por lá. Mas neste vídeo, eles abriram o coração e falaram sobre a realidade que enfrentam no país. É importante conhecer todos os lados para entender melhor a experiência de quem vive essa mudança. Aproveite para curtir e se inscrever no canal deles e também no nosso para não perder nenhum conteúdo. Portugal e Espanha são destinos muito buscados por brasileiros e outros imigrantes que querem recomeçar a vida na Europa, mas a Espanha tem ganhado cada vez mais destaque como a escolha ideal para muitos. Isso ocorre por diversos motivos econômicos, sociais e culturais que facilitam a vida do imigrante e oferecem mais oportunidades. Estão trocando, a escolha, de Portugal pela Espanha. A gente trouxe aqui alguns motivos, Motivo esses, seja de quem vive em Portugal ou até mesmo quem está no Brasil ainda com aquela ideia de imigrar para Portugal, não é isso, mano? Então a gente percebeu, com muitos comentários das pessoas, principalmente do Brasil, que eu acho que a demora do visto, os indeferimentos que estão tendo os vistos, tem muito visto, gente, tendo indeferimento. E quando tem esse indeferimento, aí a pessoa tem que corrigir o erro que foi feito, seja pelo alojamento, qualquer motivo que seja, a pessoa tem que mandar novamente toda a documentação. Então isso tá um pouco cansativo, sabe? Que já era demorado, tá demorando ainda mais. Exatamente. Então tem muitas pessoas que dão entradas no visto junto, e aí sai o do marido, não sai da esposa. Toda essa demora, toda essa dificuldade tá fazendo muitos brasileiros desistirem de Portugal. E a Espanha, ela tá muito em alta, explodiu isso, só se fala disso na internet agora. Então muita gente tá fazendo essa troca, podemos dizer assim, Sim. A gente sabe que os requisitos são totalmente diferentes, Sim. Mas existem muitas pessoas que cumprem esse requisito. Muita gente tá desanimado. A gente percebe pelas mensagens, pessoas que mandavam mensagens animadas, cheias de esperança, de tudo, e as pessoas estão muito para baixo. Então eu acho que isso tá até desgastando, a pessoa. Então, eu acho que esse é o principal motivo do caso dos brasileiros, de quem tá lá no Brasil. De quem tá no Brasil, de quem tá lá no Brasil com aquela... E tinha a ideia de imigrar para Portugal. Agora, e temos também os motivos de quem vive aqui em Portugal. Sim, porque também tá acontecendo, Sim. Na verdade, também começou aqui. Então os brasileiros que estão no Brasil assistindo vídeos, acompanhando, até mesmo familiares de brasileiros que vivem em Portugal, começaram a ter essa mudança, Começou a pensar diferente, não foi, irmão? Sim, não, a burocracia tá enorme aqui em Portugal. Então, mesmo as pessoas vindo com visto, com agendamento já, tá acontecendo de chegar no dia do agendamento ou uma semana antes, estão remarcando. Isso tá ficando muito frequente. Então isso aí já é um desgaste estressante de quem já tá em Portugal. Então essa demora toda de legalização tá cansando muitas pessoas, muitos brasileiros que já vivem e residem muitas vezes até muitos anos aqui em Portugal e ainda não se encontram legalizados, Muitos brasileiros têm decidido desistir de Portugal e buscar novas oportunidades na Espanha. Embora muitos acreditem que os dois países oferecem condições semelhantes, a realidade é diferente. Na Espanha, os salários costumam ser mais elevados, o que faz uma grande diferença para quem planeja uma mudança. Uma das estratégias recomendadas é trabalhar para uma empresa portuguesa, mesmo que o trabalho seja realizado em outro país. Na Espanha, por exemplo, existe uma autorização de residência especial para pessoas que vivem de forma irregular, o que facilita a regularização e traz segurança para muitas pessoas. Este tema tem gerado bastante interesse, especialmente porque diversas famílias brasileiras já possuem autorização de residência na Espanha.
Muitas dúvidas surgem sobre a viabilidade dessa mudança e sobre as dificuldades enfrentadas em Portugal. Entre os principais motivos para a saída de Portugal estão os atrasos e os indeferimentos frequentes de vistos. Muitas vezes, o processo é demorado e exige que documentos sejam reenviados, gerando frustração. Há casos em que o visto é concedido a um membro da família, mas negado a outro, o que dificulta a união familiar. Além disso, a burocracia portuguesa tem desgastado quem já vive no país. Mesmo com agendamento prévio, é comum que consultas sejam remarcadas, prolongando a espera por regularização. Um exemplo é o tempo que muitas pessoas aguardam para obter a residência, mesmo trabalhando formalmente e contribuindo para a Previdência. Como é o meu caso, que já estou há 3 anos e meio, completei agora em agosto, ainda não estou legalizada. Mesmo contribuindo, mesmo trabalhando, mesmo fazendo tudo, eu ainda não tenho meu cartão de residência. Isso meio que... Isso desmotiva e desanima. Exatamente, né? O sistema da AIMA é muito devagar, né? Essa questão a gente percebe que tem uma desorganização em cima de todo o processo, de como funciona. Agora tem uma coisa nova, né? Que isso aí, no caso, seria até para mim, quem tá, na verdade, vivendo o que eu tô vivendo, aguardando a minha regularização. O sistema de saúde aqui, o SNS, né? O sistema público daqui de Portugal, quando eu cheguei aqui, eu dei entrada, fiz o meu utente. Utente, para quem não sabe, é um número do paciente, que é como se fosse o número do SUS no Brasil. E esse número a gente consegue ir numa emergência, né? A gente consegue ter aquele atendimento, né? Igual eu já relatei que eu já tive que ir 3 vezes para emergências, e houve algumas mudanças. Os utentes, como o meu, provisórios, porque o definitivo só tem quando tem residência. Só que o provisório funcionava, sempre funcionou. Sempre funcionou, a gente sempre utilizou aqui. Só que com essa mudança, para quem tem o provisório, não vai mais poder utilizar o sistema público. Então, vamos dizer que eu passe mal, eu tenha que ir para uma emergência. Eu posso até ir, portanto que eu pague o valor lá da emergência. Ou eu vou ter que ir para um hospital particular, que lá eu vou poder, eu não preciso ter nem utente para ir no particular. Justamente. Então isso é complicado, né, Bruno, também, né? É a questão da gente tá falando de quem vive em Portugal, tá? A gente, no início do vídeo, a gente falou que não é o nosso caso, nós não pensamos em sair de Portugal para a Espanha, mas tem muita gente que está vivendo coisas parecidas que a Adriana vive, né? Às vezes a gente está falando aqui, por exemplo, aqui na nossa família, né? Somos 4, 3 estão estão encaminhados. A Adriana tá pendente. Mas tem famílias que tá todo mundo da família pendente. Exatamente. Aí tu imagina, a pessoa tá aqui há 2 anos, tá aqui há 3 anos, tá aqui há 1 ano, que seja, e não consegue. Demora no regrupamento, demora na questão da documentação que não fica pronta. E o principal, pessoal, muita gente não tá conseguindo mais entrar no mercado de trabalho formal, mercado de trabalho legal, sabe? Você não consegue mais, você vai conseguir os trabalhos informais, trabalhos sem contrato, trabalho recebendo por fora, trabalhos num certo ponto onde na maioria das vezes você é humilhado. Exatamente. Né? Nós já falamos, temos vídeos aqui no canal que não condiz. A gente está tentando explicar para vocês os motivos, dos motivos de quem vive, e já falamos dos brasileiros que vivem no Brasil, e agora dos brasileiros que vivem em Portugal, não é? Quem está na mesma situação que eu percebe que tem essa dificuldade de entrar no mercado de trabalho formal. É simples eu ir ali emitir recibo verde, ok. Agora, para ter realmente um contrato, as empresas não estão querendo contratar, gente, não estão querendo, tá? Então é muito complicada essa situação. E eu também esqueci de falar a questão de até quem chega. É cansativo você chegar aqui com um visto, você vai lá, se desdobra todo no Brasil com visto e tudo mais, chega aqui, você não consegue, tem dificuldade de abrir conta em banco, tem dificuldade de iniciar a documentação, que é aí o temido NIS, tem dificuldade de matricular o filho na escola. Então tudo isso vai meio que
cansando um pouco, entendeu? Desanimando um pouco. Então eu acho que a gente percebe que os motivos de quem já está aqui em Portugal é até maior para ter vontade de pegar e ir para outro país. Tentar ir para outro país. E tentar ir para outro país, né? É justamente isso. E claro, não podia faltar, até anotei aqui, quase eu esqueço, o aumento do custo de vida aqui em Portugal. Né? A gente vive em Portugal desde 2022, chegamos em 2022, né? Estamos pouco tempo, pra gente parece muito mais. Né? Vai fazer daqui a pouco, em fevereiro do ano que vem, fazem 4 anos. Mas parece que a gente tá aqui é muito mais do que isso. Então, se pra gente, que tá aqui há tão pouco tempo, a gente já percebe algumas coisas, eu fico imaginando, né, pra quem vive aqui há muito tempo, vive aqui há 10 anos, 8 anos, então, enfim, esse aumento também tem feito alguns brasileiros, né, escolhendo essa mudança aí de Portugal para a Espanha. Outro desafio importante é o acesso ao sistema público de saúde, que passou a dificultar o atendimento para quem possui apenas o cartão provisório. Isso obriga muitas pessoas a recorrerem ao sistema privado, o que pode ser oneroso. No mercado de trabalho, a contratação formal ainda é um obstáculo. Muitas empresas preferem não contratar estrangeiros formalmente, o que leva à informalidade, com todos os riscos e inseguranças que ela implica. Além desses pontos, quem chega a Portugal enfrenta dificuldades para abrir conta bancária, iniciar a documentação necessária e matricular os filhos em escolas, o que aumenta o desgaste do processo migratório. Outro fator importante é o aumento constante do custo de vida, que pesa no orçamento de quem está no país há pouco ou muito tempo. Por isso, muitos brasileiros têm optado pela Espanha, que fica próxima e oferece facilidades como a autorização para residência mesmo em situação irregular. Essa troca tem sido motivo de debate entre quem já está em Portugal e também entre quem ainda planeja a imigração. É importante estar bem informado para tomar decisões conscientes sobre o destino que melhor atende às necessidades e expectativas.
O primeiro é o salário médio. Para ilustrar, vamos apresentar uma comparação entre o salário mínimo e o salário médio nos dois países, para que vocês possam compreender melhor por que a Espanha tem se tornado uma opção mais atraente. O segundo ponto importante é o custo do arrendamento, ou aluguel, que na Espanha apresenta uma relação mais compatível com o salário médio local. Aqui em Portugal, especialmente em cidades como Lisboa, os preços dos aluguéis são alguns dos mais altos da Europa, tornando a moradia bastante difícil para muitos. Por outro lado, cidades espanholas como Sevilha e Madrid oferecem preços de arrendamento que se aproximam dos valores praticados em Portugal, porém com salários mais altos, o que torna o custo de vida relativamente mais acessível. Vale lembrar que salário mínimo e salário médio são conceitos diferentes. O salário médio considera a média dos rendimentos de toda a população trabalhadora, enquanto o salário mínimo é o menor valor legal que um trabalhador pode receber. Nem todas as pessoas ganham o salário mínimo em Portugal ou na Espanha. Outra pesquisa recente aponta que Portugal é um dos países com o custo mais elevado para a compra de imóveis, até mesmo acima do Reino Unido. A relação entre o salário médio e o preço dos imóveis é um indicador importante e tem mostrado que Portugal enfrenta uma crise imobiliária que tem levado muitos brasileiros a buscarem alternativas em países vizinhos. Claro que viver de aluguel nunca é barato, especialmente em grandes cidades ao redor do mundo, como Londres ou Tóquio. Mas a questão é que, na Espanha, esse custo está mais equilibrado com a média salarial local, tornando a vida um pouco mais sustentável. É isso aí. Vamos lá, pessoal. O último tópico não poderia faltar, a legalização. A gente está tocando aqui no assunto, né, de como ir para a Espanha, essas mudanças que os brasileiros têm feito, mas a gente não tocou no assunto legalização. A gente colocou aqui uma coisa bem rápida também. Na questão dos brasileiros que estão no Brasil, ok? Eles estão buscando o quê? A dupla cidadania ou os vistos, né? A gente citou aqui, por exemplo, um visto de estudo, um visto de trabalho e um visto de investimento, que também tem sido muito procurado. E no caso de quem vive, brasileiros que vivem em Portugal, esses não tem jeito. Essa é a questão da autorização de residência. Pessoal, não é CPLP. Tem muito brasileiro encrencado, com muita dor de cabeça, que está saindo de Portugal com a CPLP para trabalhar aí na União Europeia no geral e está sendo deportado, tem sido, como eu vou dizer, tem pago multas, porque você não consegue se legalizar com a CPLP. A CPLP, nós já falamos aqui em vários vídeos, só é válida, é um tratado da língua portuguesa, só é válido aqui em Portugal, não é isso, Mon? Isso aí. Só voltando aí na questão do Brasil que o Bruno explicou, o que seria essa dupla cidadania? Para quem é cidadão europeu, não precisa ser o passaporte português. Sim. Se você tem qualquer passaporte europeu, eu tenho da Itália, eu tenho da Alemanha. Isso aí. Ok, você tem como residir legalmente nos países aí da União Europeia, tá? Então a gente sabe que tem muito brasileiro com dupla cidadania. Então essa seria a melhor forma, né? Para poder fazer essa mudança, né? E o Bruno falou dos vistos, gente. Os vistos não tem como a gente entrar muito a fundo, tá? Vocês vão ter que realmente fazer a busca, mas tem aí os que ele botou de estudo, né? Investimento, vocês vão ter que verificar aí quanto que tem que entrar com investimento para poder conseguir o visto, né? Tem o visto de procura de trabalho, né? Esse visto aí tem os requisitos bem puxados. Não é todo mundo que vai conseguir, porque realmente é um valor muito alto. E tem o visto de trabalho, uma empresa da Espanha que te contrate. Eu acho que essa é a forma mais difícil, né? Não é fácil você ter uma empresa na Espanha, como também era aqui em Portugal, te contratando ainda no Brasil. A não ser que você tenha aí uma qualificação que eles estejam precisando, necessitando. Né? Nem ser somente altamente qualificado, mas algo que realmente esteja em falta no país. Que o país esteja precisando, né? Justamente. E sobre a legalização? Como está a situação para brasileiros que querem morar na Espanha? A questão da legalização é fundamental nesse processo migratório. Para quem ainda está no Brasil, as principais alternativas são a busca pela dupla cidadania
ou a obtenção de vistos específicos, como vistos de estudo, trabalho ou investimento. No caso dos brasileiros que já vivem em Portugal, a situação é mais complexa. Muitos enfrentam dificuldades para regularizar sua situação por meio do acordo da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que, embora seja um tratado linguístico, não garante autorização de residência para trabalhar em toda a União Europeia. Há relatos de pessoas que foram deportadas ou multadas por confiar nesse acordo para permanecer legalmente. Sobre a dupla cidadania, é importante destacar que não precisa ser necessariamente portuguesa. Qualquer passaporte europeu, como italiano ou alemão, por exemplo, permite residir legalmente nos países da União Europeia, facilitando muito o processo de mudança. Quanto aos vistos, há várias opções, mas todas exigem atenção. O visto de estudo, o visto de trabalho, que exige uma empresa espanhola contratante, e o visto de investimento, que requer aporte financeiro significativo. O visto de trabalho é, geralmente, o mais difícil de obter, pois demanda qualificação e oferta concreta de emprego no país. Para quem já está em Portugal, uma possibilidade que alguns buscam é trabalhar para uma empresa portuguesa que tenha sede em outro país europeu, como França ou Espanha, e exercer o trabalho nesses locais, mantendo o vínculo com a empresa portuguesa. Outra alternativa é aplicar diretamente para vagas em sites espanhóis e aguardar uma proposta com o respectivo visto de trabalho. É importante esclarecer que esses processos são distintos. Trabalhar para uma empresa portuguesa fora de Portugal não altera sua autorização de residência em Portugal, enquanto conseguir um visto de trabalho na Espanha envolve uma mudança na autorização, que passa a valer no país onde se vai trabalhar. Justamente. Então, esse no caso que a Adriana está recapitulando a questão dos brasileiros que estão no Brasil, não é isso, amor? Isso, no Brasil. E aí, em Portugal, quais seriam as formas das pessoas irem? Eu vou falar, não vou falar muito, só vou falar sobre uma coisa, mas não vou estender porque não seria a forma mais correta de ir. Muitas pessoas estão saindo daqui de Portugal ou até mesmo indo do Brasil atrás do arraigo, eu acho que é assim que se fala. Sim. É uma forma de conseguir uma autorização de residência para quem vive irregular na Espanha. Não é uma forma correta de se ir, porque não é garantido, então a gente não vai colocar isso como uma opção de legalização, ok? Não vamos colocar. Então a opção de legalização, por exemplo, de quem está em Portugal, eu acho, não sei se tem mais, tá? Mas que a gente conhece. Vamos dizer que vocês coloquem currículos e uma empresa portuguesa tem uma sede, por exemplo, na França e te contrate. Isso aí. Ok. Autorização de residência, tá, gente? O cartãozinho. O cartão. E aí o que vai acontecer? Aquela empresa portuguesa vai te contratar e você vai trabalhar, por exemplo, numa França, numa Espanha, você vai trabalhar lá, só que a empresa é portuguesa. Isso aí. Ok? Isso aí. Tem uma outra forma de você conseguir aplicando currículos para os sites da Espanha. Daquele país. Do país, tá? Aqui a gente tá focando na Espanha, isso. Mas seria qualquer outro país da União Europeia. Você vai aplicar o visto, não é aqui no Net Emprego, você vai aplicar nos sites do país. Isso aí. E aí o que vai acontecer? Alguém vai te contratar. Ah, não, gostei de você. Eles vão perguntar da residência, né, amor? Sim, da documentação toda, e eles vão gostar de você, ok, tudo bem. Vai começar um processo para a empresa gerar um visto para vocês. Isso aí. E aí vocês vão trabalhar naquele país, no caso na Espanha, com visto de trabalho. Isso aí. Tá? É diferente uma empresa portuguesa, você trabalhando num país por uma empresa portuguesa, tá? É diferente. Isso aí. Muita gente acaba confundindo. Então eu não sei se existem outras formas, mas eu acho que essas duas aí são as que os brasileiros mais estão utilizando. E muitos, a gente conhece, a gente tem amigos que trabalham em outros países dessa forma e também da outra forma. Então é por isso que a gente conhece
um pouquinho, né, na verdade, né? Na verdade, aqui na União Europeia isso é muito comum. Muito comum. Muito comum. Você encontra pessoas na rua, você faz amizade com pessoas aqui da União Europeia inteira. O vídeo é sobre a Espanha, mas é comum você ver pessoas da Holanda, da Alemanha, da Itália, de Malta. Você vê toda essa região, pessoas, trabalhando, né, em diversos países, justamente acontecendo isso que a Adriana está falando. Você pode trabalhar com a empresa do seu país, né, a sua nacionalidade, vamos dizer assim, ou até mesmo a nacionalidade do país que você escolheu viver. Mas é isso, você tem que se informar direitinho, porque é muito complicado essa questão da residência. Você pode, muitas das vezes, quando você só tem essa autorização de residência, existe um período que você vai poder ficar lá, você não vai poder trabalhar lá. É disso que eu vou falar. Percebe? Então, as pessoas confundem essa questão. Sim, então, se você tiver por uma empresa portuguesa, você não precisa se preocupar nisso, que a empresa é portuguesa, você está prestando serviço lá, então isso não mexe na sua autorização de residência. Mas verifiquem se vocês forem aplicar para conseguir visto de trabalho, porque eu acho, não tenho certeza, tá? Verifiquem que isso mexe com a sua autorização de residência, porque você vai estar, imagina que você foi contratado, você vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos naquela empresa. Eu acredito que o seu processo de regularização vai passar a ser aquele país. Vai começar a contar do zero. Sendo visto de trabalho. Isso aí. Tá, isso aí. gente? Vamos aproveitar, a gente sabe que a gente tem muitos inscritos aqui no canal, de brasileiros, tem até mesmo de outras nacionalidades. Conta um pouco a sua experiência. Ajuda a gente nessa. Se você já passou, se você está passando por isso, porque a gente está contando aqui uma experiência de vida nossa. Exato. Quando a gente fala nossa, e de amigos, dos nossos amigos e colegas. Isso. Então, como a gente falou, estamos aqui, vai fazer 4 anos, 3 anos e meio exatamente. Então, ainda é pouco tempo, mas a gente já cria uma certa pequena bagagem, vamos dizer assim. A gente vai colhendo informações, no máximo, para poder estar trazendo para vocês informações, claro, sempre seguras, né, amor? Exatamente. A gente faz as nossas buscas, tudo mais, né? Mas às vezes você tá aí, sabe bem daquele assunto, fala, caramba, o Bruno e a Adriana, poxa, falou aquilo, mas caramba, faltou um detalhe. Poxa, tem alguma vírgula que a gente não conhece. Então o legal dos comentários é exatamente isso, né? Agregar no conteúdo. Algo que a gente não sabe ou falou e ficou faltando. Por fim, o conselho mais importante é: imigre com consciência. Busque sempre a legalidade, mesmo que o processo seja mais lento e complexo. Viver irregularmente traz problemas legais, financeiros e emocionais que tornam a experiência muito mais desgastante. Tenha paciência, seja resiliente e prepare-se para os desafios. Fazer tudo de forma correta aumenta muito as chances de sucesso e tranquilidade no novo país. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se nos nossos 2 canais para não perder nenhuma atualização importante. Deixe nos comentários qual país você acha mais vantajoso para imigrar. Portugal ou Espanha? Queremos saber sua opinião. E claro, não esqueça de curtir o vídeo para ajudar a gente a continuar trazendo informações relevantes para você.